Senhora Ministra do Ambiente e da Energia, Doutora Maria Graça Carvalho, agradeço-lhe muito, conterrânea. É a primeira entrevista, segundo aquilo que me estava a dizer em off, que dá aos meios de comunicação aqui de Beja, nesta sua nova função enquanto Ministra do Ambiente e da Energia. Sim, assim, uma entrevista completa, vindo ao órgão de comunicação, é a primeira. Tenho falado, quando venho de visitas, vão ter os jornalistas de comunicação social, está connosco e faz-nos perguntas, não ouvi Beja, quando venho à Câmara, mas assim, uma entrevista planeada, sim senhor, e é com muito gosto. Muito obrigado também por estar aqui connosco. A primeira pergunta, então, que lhe fazia é exatamente essa, o motivo desta sua presença aqui, neste momento. Eu tenho sempre vários assuntos a tratar em várias capitais de distrito, Beja inclusive. Hoje vou ter a oportunidade de falar com alguns dos organizadores da Ovibeja, até para planear um pouco a minha vinda e a vinda de outros colegas do governo. E, portanto, esse é um dos planos. Portanto, tinha aqui várias coisas a tratar, nada de muito público ou muito de agenda pública, mas questões de trabalho importantes para a região e também ouvir a preocupação, nomeadamente em relação, há sempre muitas preocupações em relação à água das pessoas mais ligadas à agricultura, aos regantes, e é um pouco por aí que esta minha visita hoje, que é uma visita essencialmente de trabalho. E então, exatamente sobre a água e o Alentejo, neste momento, dá a sensação que tudo se alterou com estas intempéries e com esta situação toda. No entanto, há uma preocupação na mesma, exatamente no aproveitamento da água e daquilo que se pode fazer em termos de infraestruturas. Sim, nós temos a monitorização, principalmente da condição das águas superficiais e das águas subterrâneas, tanto o Algarve como a metade ocidental do Alentejo estão em stress hídrico, não é? Portanto, toda a zona, a bacia do Mira, do Sado, toda a zona litoral do Alentejo, é uma preocupação em relação às questões da água. E, portanto, não é o facto de termos tido um ano de cheia que nos altera essa preocupação. Portanto, temos que preparar o país, temos que dar resiliência, como agora é uma palavra que está muito na moda, ao país, prepará-lo para o futuro, para que quando chove muito se possa captar a água, para ter infraestruturas de água, para que, em primeiro lugar, para o consumo humano, que é a nossa primeira preocupação, mas depois para as atividades socioeconómicas, passam elas pela indústria e, neste caso do Alentejo, muito a agricultura. Mas a indústria também é muito importante, nomeadamente em Sines, que está numa região que tem pouca água. Toda a região de Sines, mesmo a própria região do Mira, a região de Alcácer, Grândola, portanto, zonas que são agrícolas e, neste momento, turismo, e na zona de Sines, indústria, que não sobrevivem sem água. E, portanto, há uma grande prioridade nessa zona. Quando nós chegámos ao governo, quando eu cheguei ao governo, em 24, a minha primeira preocupação foi o Algarve, porque o Algarve estava numa seca extrema, estava e bem, o governo anterior ao nosso proibiu ou desaconselhou certas culturas no Algarve, portanto a agricultura não estava em pleno funcionamento, não se podia regar os campos de golfe só com água reutilizada, não se podiam regar os jardins, encher as piscinas, lavar os carros só com água também reciclada. E, portanto, tudo isto numa zona que vive de um turismo e de um turismo de caro, que exigem qualidade, e chegavam e o Algarve estava seco, não é? Portanto, a nossa preocupação foi, em primeiro lugar, poupar água, e os algarvios e quem habita no Algarve e os visitantes pouparam. Na agricultura poupou mais de 30%, o turismo 16% e o setor urbano cerca de 8, 9%. O target, a meta era 10%, não conseguiram lá chegar, mas aproximaram-se muito. E fizemos um investimento que também
já vinha planeado de trás, mas foi muito executado por nós. Algumas coisas já estão acabadas, aquelas que são mais rápidas, como a reutilização da água das hectares, algumas já foram inauguradas, outras estão mesmo a acabar, mas outras estão já acabámos Lagoa, Vila Moura, Quinta do Lago. Vila Moura penso que está pronta para ser inaugurada, ainda não foi inaugurada. Ainda há outras a acabar. Depois há uma ligação Barlavento-Sotavento que também está muito adiantada. Há a desalinizadora que vai começar agora as obras, já tem tudo para começar as obras, e está o Pomarão que está em preparação, a tomada de água do Guardiana, o Pomarão, que também está para começar muito em breve. Nisto estão cerca de 800 milhões de euros. Agora é as obras correrem. A preocupação, já em 25 e agora em 26, é a próxima área de escassez, que é exatamente o Alentejo Litoral. Portanto, nós vamos fazer um investimento das águas públicas do Alentejo na zona de Odmira. Portanto, o que está planeado nas águas públicas do Alentejo são 246 milhões de euros. Aí está a Odmira, com 56 milhões de euros, está o abastecimento Alentejo Litoral, a adoção de Grândola, a remodelação de Alcácer, a expansão de Santiago de Cacém, Melides, e depois há também aqui o abastecimento, que há áreas que há muito tempo que não têm obras e que precisam, Alvite, Cuba, Viana do Alentejo e Vidigueira, portanto no valor de 8 milhões. Depois está também um conjunto muito grande de hectares, que estão muito desatualizadas, que algumas delas até temos processos da Europa. Pois, ia perguntar isso exatamente. Situações muito complicadas. Muito complicadas, portanto, e que são muito caras, vai ser um investimento enorme. Só aqui nesta região temos previsto um investimento de 69,5 milhões de euros. Já está a Demora já está lançado, isso temos que substituir São Luís e as 6 hectares de Odmira. Isto e mais, mas estas são as principais preocupações. Depois temos também, já lançámos o concurso de uma desalinizadora para Sines, mas aí para a parte industrial. Sim. Só focada mesmo na parte industrial. Na parte industrial. E isso vai libertar 10 hectómetros cúbicos que estão planeados que vá do Alqueva para lá e que, se tiver a desalinizadora, não é preciso. Nós libertámos pela primeira vez na vida que o Alqueva existe, aumentámos a utilização para a agricultura de 100 hectómetros cúbicos. E, portanto, neste momento há uma utilização de 730 hectómetros cúbicos. Nunca tinha sido aumentado, foi aumentado em 100 hectómetros cúbicos, porque temos possibilidade de o fazer, há água para o fazer. Neste momento há água suficiente. Esperamos, e depois, quer dizer, a decisão de libertar é minha, é do ambiente, mas onde ela vai ser usada vai ser da agricultura. De qualquer maneira, eu pedi muito que, como consequência, alguns dos blocos de regra que eu ouço falar há décadas, que estão à espera, como o Demora, o Povo à Marleja, que seja considerado neste... Fique também o bloco. Fica agora, tiveram estes 100 hectómetros cúbicos, não sejam para os que estão a aumentarem só, mas que haja aqui também quem também está à espera. É uma zona muito complicada de secas. Uma zona muito complicada de muita coisa. Muita coisa, exato. E também de secas. Ia-lhe perguntar, neste caso, é preciso chegar a extremos para se tomarem medidas, como é o caso destas situações das hectares e outras, como é o caso daquilo que aconteceu no Algarve? Foi preciso chegar a uma seca extrema para se começarem a adotar... Não é preciso, mas Portugal tem teve uns anos difíceis. Eu noto muito isso porque estive 20 anos fora e, portanto, fui ministra antes e depois fui ministra a seguir. E eu explico, teve os anos da Troika, que não foi possível investir. Depois, na maioria absoluta
do Dr. António Costa e nos governos do Dr. António Costa, talvez o processo de decisão fosse complexo, não é? Porque tinha vários partidos políticos a quem agradar. Portanto, há aqui um período muito alargado em que se investiu pouco. Também houve questões para, naturalmente, corresponder às metas e houve uma grande preocupação da Comunidade Europeia, não é? Sim, e houve uma grande preocupação sempre, que é correta, do déficit e da dívida, mas Exato. Talvez também não houve porque nós agora também estamos a cumprir déficit e dívida, mas estamos a aproveitar ao máximo possível os fundos que temos disponíveis, de fundos europeus, de vários tipos. Estamos a ir buscar tudo o que é possível para fazer estes investimentos. E durante alguns anos não houve esse ímpeto que houve em governos anteriores à Troika. Portanto, perdeu-se um bocadinho, tornou-se o processo decisório para novos investimentos complexo. E eu noto muita diferença em relação a 20 anos atrás. Tem que se passar por muitas fases para decidir, seja o que for, muitas vezes envolvendo muitos grupos, grupos que envolvem muitas entidades. Isso não se torna mais obscuro ainda? Eu acho que sim, é mais simples quando são poucos a decidir, é menos transparente, porque tem que passar depois pela Comissão dos Investimentos. Estou a dar um exemplo, a Comissão dos Investimentos, e eu penso que serão 2 ou 3 pessoas, não, são mais de 10, são 12, são 13 instituições que têm que dar o parecer, e depois a pessoa pergunta, já houve algum parecer negativo? Não, são todos positivos. Então para que é que se está à espera tanto tempo para aquele parecer? Portanto, tornou-se o processo decisório muito mais complicado e diminuiu-se a capacidade de fazer. As empresas, penso que muitas das empresas mudaram a sua capacidade de construir e de fazer coisas para fora de Portugal. Mesmo as empresas portuguesas estão na América Latina, na África, no Médio Oriente, nos países mais do centro e leste da Europa. E, portanto, muitos contratos ficam desertos. E o que nos vale é que muitos dos contratos vão aparecendo nas empresas da vizinha Espanha, porque temos vários contratos que abrimos e ficam desertos. E isso não será porque se dificulta? Não será uma burocracia demasiado complexa? É demasiado complexa. E depois as empresas desistem, não é? As empresas desistem e durante muito tempo, porque se não se investiram, não lhes era economicamente proveitoso ter aqui grandes equipas. Exato. Mudaram as equipas para outro sítio e agora se tem as equipas em Angola ou no México, estou a dar exemplo. Onde é mais rentável. Mas estão lá muitos, agora mudá-los para Portugal. Claro. E é assim, temos um exemplo, vamos começar agora a desalinizadora da Albufeira, mas tem sido um processo muito complicado. E é uma empresa estrangeira que vai... É uma empresa espanhola. Claro, mesmo assim, penso que parte até é capital chinês, assim, mas tudo bem, e somos abertos, que claro. É uma empresa que já fez mais de 60 desalinizadoras daquele género. E portanto de grande qualidade, ganhou o concurso, mas a empresa está-me a dizer, se demora muito desistem também. Portanto, não, e o peso dessa burocracia não é possível ser alterado? Mas quando nós começamos a fazer uma legislação, pensamos que é só aquele decreto-lei ou aquela lei, e depois essa exige que também haja outra, e mais outra, e portanto não é fácil. Várias adendas, várias... Exatamente, portanto é um nó, é assim um novelo, é mais que um nó, é um novelo. Mas estamos a fazer isso. Isso é contrário à evolução e à modernização do país, não é? Eu lembro-me que, quando estive no ensino superior, executei cerca de 520 milhões de euros em obras de edifícios. Aqui em Beja há vários, não é? Sim. E estive lá 3 anos e pouco. Eu agora, em 3 anos e pouco, consegui começar as obras, dou graças a Deus. Portanto, alguma coisa... Tudo mudou. Tudo mudou. Estranhamente, não é? Porque não deveria ser ao contrário. É.
Estamos a evoluir, mas neste caso parece que andamos para trás. Parte é europeu. É culpa da Europa? A legislação europeia tornou-se mais complexa. Sim. E nós, ao traduzirmos a legislação europeia para Portugal, às vezes aumentamos um bocadinho a complexidade. E parte é isso, mas não é só. Portanto, nós temos, e portanto, alguma coisa, e eu comparo sempre a facilidade com que se faziam escolas e às vezes edifícios complexos, não é? Até da área da saúde, de tudo, e se faziam. Eu lembro-me, eram 30 meses, eu lembrava-me assim, mas se tudo correr bem, a obra faz-se em 30 meses. Hoje em dia é improvável. Muito. Ou então faz-se, mas não é de qualidade, não é? Também muitas vezes acontece. E não tem os passos todos. Exato. Não corresponde àquilo que está no projeto. À legislação toda. Exato. Tenho aqui também uma indicação sobre os abrigos climáticos. Sim. Gostaríamos então de saber o que é que são estes abrigos climáticos. Do que é que se trata? Os abrigos climáticos, nós, e é algo que eu também gostaria de falar, nós estamos agora a preparar o nosso PTRR, que é o Programa Português para a Resiliência e Recuperação, que já vinha, no nosso caso, está muito na linha do programa do Governo, que nós tínhamos do programa do Governo, para este período. No nosso caso é dar mais resiliência ao país em relação ao ambiente e às alterações climáticas. Ao mesmo tempo que diminuímos a poluição, diminuímos o CO2, isso é a parte de mitigação para travarmos. Mas o facto é que já não conseguimos travar, está a olhos vistos, que toda a hora, os eventos extremos. E uma das questões são as altas temperaturas, principalmente nas cidades, ou nas cidades muito densamente povoadas, ou cidades mesmo que estão em zonas muito quentes, como é o caso de Beja. Da nossa, da Beja. E, portanto, nós também sabemos que há formas de baixar a temperatura e de sentir muito mais conforto por parte da população, que através de água, de espelhos de água e através de vegetação. Portanto, é aproveitar também os espaços que existem para lhes dar mais espaço verde, mais árvores e mais água, para podemos baixar 3 a 5 a 7 graus. É? Há muita desta tecnologia já no Médio Oriente utilizam muito, e portanto vamos fazer, o nosso plano é fazer Beja. Évora também nos pediu, até relacionado com a capital da cultura, sim. E já nos tinha pedido Vila Real de Trás-os-Montes, que também tem um clima extremo, num dos jardins. E agora, do ponto de vista de recuperação, vamos também ajudar algo que também já estava nos planos do Presidente da Câmara de Leiria, num jardim do centro da cidade. Portanto, vamos também associar-nos. Ele já estava a fazer esse projeto, mas vamos também associar. São aqui 4. Aqui no de Beja já temos um projeto que mandámos ao Sr. Presidente da Câmara. Vamos começar por reabilitar os espaços que existem. O Jardim Municipal, o Jardim de Bacalhau, a própria Praça da República, junto ao Castelo, o Parque da Cidade. Portanto, nos sítios que já existem, é ver como é que tornamos com mais sombra. Passa por arborizar e ter espelhos de água, somente no jardim, recuperar o jardim público. Era mais bonito quando eu estudava. E mais vegetação, não é? Mais vegetação. Exato. Agora está um bocadinho degradado e, portanto, era mais agradável. E também olhar para percursos pedonais que possam ter também a cobertura verde. Exato. É? Portanto, dar aqui um sentir mais fresco à cidade. Eu recordo-me exatamente de uma rua que era apelidada de Rua da Árvore, que neste momento não tem árvore nenhuma. Havia muito mais árvores. E tem um acesso ao castelo, que é muitas vezes feito por pessoas idosas. Muitas pessoas idosas. E ao sol, não é? Exatamente. É que o sol aqui
é impeditivo. É mesmo. Entre o meio-dia e as 5 é difícil sair. Eu tenho aqui o Jardim do Castelo Beja, o Jardim do Tribunal, sim, o Jardim dos Namorados, o Jardim do Ultramar, ainda se chama de Ultramar. Ainda se chama, sim. Largo da Conceição, Praça da República, também junto ao hospital e na envolvente das praças de touros, e além do principal, que é o Jardim da Cidade. Portanto, este projeto já existe, não é inédito, já existe em várias cidades europeias, existe muito, como eu lhe disse, no Médio Oriente, e existe, por exemplo, em Barcelona, em Paris. Em Barcelona é uma rede chamam-lhe mesmo Refugiés Climatiques, em catalão, e em Paris são os Îlots de Fraîcheur. E não são tão quentes como aqui, não é? Pois, portanto, exato, não têm as temperaturas que nós temos aqui no verão. Mas nós vemos 47 graus, não é? Exatamente. Mas nós vemos isso também em algumas cidades portuguesas. Por exemplo, temos o caso de Tomar, começou a arborizar novamente. Temos o caso de Viseu, que tem uma vegetação fantástica. E Tomar tem um rio lindíssimo. Tomar tem um rio muito bonito, é verdade. Agora, falando um pouco também daquilo que está a acontecer a nível mundial, não consigo fugir à questão da energia, neste caso dos combustíveis. Posso-lhe fazer a pergunta, se não será mesmo possível contornar um pouco estes preços, tendo em conta, por exemplo, aquilo que se passa em Espanha. Será que nós temos mesmo que manter estes valores? É difícil contornar? Vamos ver. No preço da eletricidade nós estamos relativamente protegidos. E, aliás, não se tem vindo flutuações não. E penso que as flutuações serão muito baixas. Isto porquê? Porque se compararmos com 22, a crise de 22, a crise de 22 para a Europa é parecida com esta, mas para nível mundial é completamente diferente. Foi essencialmente uma crise europeia. Nós estávamos ligadas à Ucrânia, à Europa, por gasodutos e fechou a torneira. Portanto, mas não foi uma crise mundial como esta. Esta é uma crise muito complicada, não é? É uma crise que é mundial e é uma crise que destruiu algumas infraestruturas que demoram muito a ser recuperadas. 3, 4 anos para correr bem, como seja as instalações de gás do Qatar, que fornecia 20% do gás do mundo e fornecia muitos países europeus. A Bélgica ali está no centro da Europa, ainda pode pedir ajuda aos vizinhos, mas, por exemplo, a Itália está numa situação mais complexa. Importava muito do Qatar. Nós, em 22, tínhamos o número de horas que o gás ditava o preço da eletricidade era elevado. Neste momento é residual. Portanto, o número de horas que o preço da eletricidade é ditado pelo preço do gás é muito baixo. A maior parte das horas é as renováveis. Tem um valor muito mais baixo e que não depende desta crise a ditar o preço da eletricidade. Portanto, na eletricidade estamos bem. Onde é que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é essencialmente o gás e os combustíveis líquidos, mais o diesel, porque o diesel, além da crise global, há a refinação que é muito também vinda daquela região do globo. E o jet fuel. O jet fuel está a aumentar e isso aí, as companhias aéreas, o turismo, etc. Vai influenciar tudo, não é? Pois. O que é que nós estamos a fazer? Fizemos logo, uma das primeiras medidas foi apoiar a botija de gás, para as pessoas com mais dificuldades económicas, porque temos a lista, são aqueles que têm ou benefícios sociais ou têm a tarifa social de eletricidade ou do gás, e estamos a pagar 25 euros por botija. Portanto, aí não irão sentir a dificuldade dos aumentos. E começámos a devolver o IVA resultante do aumento através do ISP, do desconto ISP. E ontem houve um conjunto já de grande dimensão de ajuda aos combustíveis. Portanto, são 150 milhões por mês, que ajuda táxis, ambulâncias, bombeiros, e o gasóleo da agricultura e o gasóleo profissional. Parte
pelo menos a parte dos táxis e das ambulâncias e dos bombeiros, é pelo fundo ambiental. É uma exceção, porque o fundo ambiental, em princípio, não é para gasóleo, mas é uma emergência, e, portanto, e o resto é orçamento de Estado. E também fundos da agricultura, para a parte agrícola. Portanto, este já é uma medida no sentido de aliviar as questões. De chamar o preço da eletricidade. Medidas que a Espanha fez, nós já tínhamos feito no Orçamento de Estado. Há uma medida que ainda é substancial para os tais 5 mil milhões anunciados pela Espanha, que foi acabar com uma taxa que eles tinham de 7%, que é o clawback, que é assim chamado, para as empresas de energia. Nós acabámos com isso em dezembro. Não tivemos não era por causa da crise, que não sabíamos que ela vinha aí. Era exatamente no sentido e nas recomendações até europeias de diminuir as taxas ao máximo na produção de eletricidade. E, portanto, fizemos duas coisas. A SESE, que é uma contribuição especial da energia, e o clawback, que é os tais 7% que a Espanha também agora acabou com esse imposto. Portanto, isso contabiliza de certeza em Espanha um valor muito elevado que nós já o tínhamos feito em dezembro. Portanto, fizemos o que era mais urgente fazer. Estamos sempre a controlar o que é que se está a passar. Eu ontem estive em Bruxelas, reunidas com a DG Energia, o Comissário da Energia e a Presidência Cipriota da União Europeia convocou de urgência, só decidiu ontem, um Conselho da Energia terça-feira, exatamente sobre as medidas que os vários Estados-membros estão a fazer, e para coordenar, e que vai ser terça-feira à tarde. Portanto, há aqui alguma preocupação. Há também uma outra preocupação, que é uma preocupação de nós termos alguma coordenação a nível europeu, porque é muito mau para a Europa que estas medidas sejam descoordenadas e façam uma fragmentação do mercado interno. A questão da concorrência dentro do mercado interno europeu é algo muito importante para nós, para um país médio como é Portugal, porque se um país como a França ou como a Alemanha financiam de Estado, com ajudas de Estado, intensamente as suas empresas, a concorrência fica muito difícil para um país como Portugal. É desleal para um país mais pequeno. Portanto, isso é sempre uma preocupação que eu tive enquanto deputada, e agora, porque eu fui relatora do mercado elétrico, que são as regras que agora se aplicam à eletricidade. Foi sempre uma preocupação manter esta concorrência para que não ficasse em vantagem aqueles países grandes que têm grande poder de ajudar as suas empresas, como é a França e a Alemanha. E vamos ouvir o que é que nos têm a dizer, porque um conselho marcado de urgência assim, com são 24 horas úteis quase, têm com certeza alguma informações importantes para nos dizerem. Eu penso que há aqui uma grande preocupação do que eu percebi das reuniões que tive em Bruxelas com o gás a médio e longo prazo, não é? Porque nós temos que preparar as nossas reservas do gás para o inverno, e aqui a indicação é diversificar ao máximo e diversificar para outras zonas do globo, coisa que nós já tínhamos feito. Portugal tem tudo, como é óbvio pela geografia. Os nossos fornecedores são do Atlântico, não é? Claro, é o Brasil, sim. É a Nigéria, é os Estados Unidos, são as Caraíbas, mas sofremos as consequências globais. As consequências diretas nos nossos fornecedores vêm do outro lado do mundo. E essa vai ser com certeza uma das orientações. Eu vejo algumas nas notícias internacionais, alguns países a contactarem outros
o país não sei E há uma quantos da necessidade Europa, também da Angola, Europa se mostrar mais forte numa situação como sim, esta também, sim, não é? A juntar. E, portanto, vamos ter este, e depois há também um que já é público, um novo Conselho Europeu, essencialmente sobre energia, aí a nível de chefe de Estado e de Governo, ainda em abril. E, portanto, esta está na ordem do dia. Tudo depende, se isto for uma... se não durar muito, nós poderemos recuperar, embora ali no gás há a recuperação, estes 20% do Qatar vai fazer falta a nível mundial. Mas esperemos que seja rápido, para que depois toda a parte do diesel, da gasolina e do jet possa recuperar rapidamente e depois diversificar aqui ainda mais o gás, embora Portugal já tenha feito essa diversificação dos países de origem e das rotas. Portanto, terça-feira já terá mais respostas em relação. Já terei. Quer dizer, todos os dias nós analisamos a situação. Vai sempre atualizando, porque a situação tem sido... vai mudando complexa, naturalmente. E muda, não é todos os dias, é de manhã para a tarde, para a noite. E é uma interrogação, não é? É uma interrogação. Não sabemos qual é o destino desta guerra, ao fim e ao cabo, que está a alterar completamente o cenário a nível mundial. Mas temos que analisar com alguma frieza, também não podemos fazer aqui as medidas que depois tenham uma repercussão, porque todas as medidas que nós fazemos saem do Orçamento de Estado, não é? E o Orçamento de Estado tem as suas prioridades, temos a saúde, a educação... Claro. E portanto tem que haver aqui um equilíbrio, e portanto é esse equilíbrio. Jogar para todos os setores, todos os com setores, equilíbrio, que tem sido feito e muito bem feito pelo Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, vamos ver, gostaríamos sempre todos de ter mais ajudas, mas temos que fazer este equilíbrio, não é? Naturalmente. Sra. Ministra, vai estar então na Alvibeja também, como estava há pouco a dizer? Sim, vai estar presente no evento? Vou estar no sábado, num evento sábado de manhã, e depois acompanharei o Sr. Ministro da Economia, que também vem no sábado à tarde, e com certeza o Sr. Ministro da Agricultura também, vamos ver. Muito bem. Vão ter várias presenças do Governo aqui. E nessa altura certamente mais novidades. Sim, esperemos para melhor. Para melhor, não é? Esperemos que a guerra tenha acabado e que haja... Vamos ser positivos, é isso mesmo. Agradeço-lhe imenso a sua presença aqui na Voz da Planície. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.